Nesse vídeo nós vamos fazer diversos testes nas diversas versões do DeepSeek R1. Quando foi apresentado ao mundo, quando foi popularizado esse modelo, foi apresentado também diversas versões do DeepSeek, a de 1.5 bilhão de parâmetros, a de 32 bilhões de parâmetros e a melhor, a top de linha de todas, que é de 685 bilhões de parâmetros. E nesse vídeo nós vamos fazer diversos testes nessas três versões e comparar com o desempenho do ChatGPT e a versão do DeepSeek utilizada no chat. Os testes realizados nas outras versões, nas versões que utilizam os modelos menores, nas versões dos modelos menores, a de 1.5 bilhão de parâmetros, a 32 bilhões de parâmetros, e a maior de todas, a de 685 bilhões de parâmetros, será feita no Hugging Face, e a outra, e depois a gente vai utilizar, vai observar o desempenho do chat, tanto do DeepSeek como do GPT. Meu nome é Jefferson Rafael, sou cientista de dados. Espero que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar o vídeo logo. Fazendo aqui um overview rápido sobre o que é o DeepSeek. DeepSeek é uma inteligência artificial criada por uma startup chinesa, uma startup de inteligência artificial criada a partir de uma outra startup, um fundo quant chinês, a partir de um fundo quant chinês, que nas últimas semanas transformou o mercado financeiro americano num caos, fazendo as ações da Nvidia cair em quase 600 bilhões de dólares e as ações das Big Techs, as Magnificent Seven, aí cair em $1 trilhão em torno disso. É uma inteligência artificial que utiliza uma rede neural com menos parâmetros que ou seja, uma rede neural menor que o da OpenAI, que utilizou para treinar, segundo eles, hardware, GPUs da Nvidia defasado, uma tecnologia defasada das GPU da Nvidia, apresentando uma performance equivalente ao modelo top de linha da OpenAI, ou seja, com menos recursos e teve também menos custo financeiro, utilizando um hardware inferior, eles conseguiram obter resultados semelhantes aos tops de linha dos americanos. E aí tem toda a questão geopolítica entre China versus Estados Unidos, etc. e tal. Aí aqui tem essa matéria da Forbes que foca no impacto econômico do DeepSeek. Daí as Big Techs tiveram o SP500, que é basicamente o índice da economia americana. Ele teve um crescimento aí de 23,3% em 2024, e desses 23,3% que eles tiveram em 2024, se não fossem as Big Techs, a alta do SP500 em 2024 teria sido apenas de 6,3%, mostrando o peso que essas Big Techs tiveram em 2024 no índice do SP500, que é basicamente o índice aí da economia norte-americana. Beleza, agora vamos falar sobre as versões do DeepSeek. O DeepSeek ele foi apresentado ao mundo em diversas versões. Ele tem a versão mais popular, que todo mundo conhece, que é a versão de 685 bilhões de parâmetros, que é utilizada ali no chat. E tem as outras versões, as versões dos modelos menores, de tamanho menor. Tem a de 1,5 bilhão de parâmetros, tem a de 7 bilhões de parâmetros, tem a de 14 bilhões de parâmetros, a de 32 bilhões de parâmetros, aí tem a de 8 bilhões de parâmetros treinado em cima do Llama, que é um modelo de linguagem da Meta, 70 bilhões de parâmetros treinado em cima do Llama, enfim, e tem a de 685 bilhões de parâmetros, que é a top do DeepSeek. E agora falando a respeito do teste que será realizado com as versões, com todas as versões do DeepSeek, o teste que eu vou realizar com ele será avaliando a sua habilidade de resolver problemas de algoritmo, a sua capacidade, a sua habilidade de raciocínio lógico e a sua habilidade matemática, de resolver problemas de matemática. Aqui
na avaliação da sua capacidade de resolver problemas de código, eu peço a ele, basicamente eu peço a ele que me retorne uma lista, a partir de uma lista de números inteiros, eu quero que ele me retorne números pares dessa lista. E se não tiver nenhum número par, me retorne uma lista vazia do caso. Mas isso fica subentendido. Eu peço explicitamente, me retorne uma lista de números pares a partir de uma lista de números inteiros. Aí aqui eu dou um exemplo no meu input, no contexto. Aí basicamente eu estou usando aqui uma estrutura JSON. Aí aqui eu tenho a avaliação de habilidade algorítmica. Eu faço um prompt, apresento ao modelo contexto, um exemplo de input, um exemplo de output, a descrição do que eu quero. A função recebe números inteiros e retorna uma lista com apenas números pares. A mesma coisa aqui. Aí no problema de avaliando a sua capacidade de raciocínio lógico, eu peço para ele compreender o padrão por trás dessa sequência numérica, e ao reconhecer o padrão dessa sequência numérica, me retornar uma fórmula geral sobre o enésimo termo da sequência, sobre qual seria o enésimo termo dessa sequência, certo? Aí aqui eu faço a mesma coisa, dentro do contexto eu apresento um exemplo de input. Aí aqui eu dei um exemplo, aí a partir de uma sequência numérica com os elementos 2, 6, 12, 20, eu peço para ele me retornar a fórmula geral para o enésimo termo. Aí a fórmula geral para o enésimo termo é n vezes n mais 1. Raciocínio lógico envolve observar o padrão de diferença entre os termos consecutivos, que aumenta de 4 em 4. E aqui eu faço uma descrição do problema. Aí essa tarefa avalia a habilidade de raciocínio lógico ao identificar padrões em uma sequência numérica e formular uma expressão matemática geral. E aqui, habilidade matemática, ou peço no caso aqui que ele me retorne a solução de uma equação quadrática. Daí eu peço para ele, a partir dessa equação aqui, x² menos x igual a 0, encontre a solução dessa equação e explique os passos que levou você à solução dessa equação. Daí eu faço a mesma coisa. Dentro do contexto eu apresento um exemplo de input. Aí aqui x² menos x, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Um exemplo de output. Aí os valores de x são 2 e 3. Os passos incluem fatorar a equação como x menos 2 vezes x menos 3 igual a 0 e em seguida resolver para x. Essa tarefa avalia a habilidade matemática de resolver uma equação quadrática e explicar o processo passo a passo. Basicamente são essas três habilidades avaliadas que eu avalio. Aqui nesse teste que a gente vai fazer, nesse vídeo, eu estou utilizando a plataforma Hugging Face, que ela disponibiliza, os usuários dessa plataforma, eles podem treinar um modelo, pode fazer o clone do modelo a partir do GitHub e tudo mais, e outras plataformas. Faz o clone do modelo, roda na sua máquina, treina ele e pode fazer upload, colocar em deploy o seu modelo para rodar aqui utilizando esse chat, essa interface de chat no Hugging Face. Então o Hugging Face disponibiliza essa interface de chat onde você pode interagir com o modelo, de linguagem. No caso aqui nós estamos interagindo com o modelo com o DeepSeek na versão 1.5 bilhão de parâmetros. Aqui é 1.78 bilhão de parâmetros. E é isso. Vamos iniciar agora o teste. Certo? Lembrando que modelos com tamanho pequeno, como esse aqui, de 1.78 bilhão de parâmetros, eles têm uma dificuldade em notar, extrair informações, as sutilezas, informações sutis dentro do prompt. Então, pode ser que ele não entenda exatamente o que está sendo pedido no prompt e retorne uma resposta equivocada que não faça nenhum sentido. Isso é o esperado, na verdade, por ser um modelo menor, com menos parâmetros. Aqui, as respostas a resposta foi estranha, mas, enfim, vamos dar um desconto para ele. Aqui eu suponho que ele está resolvendo o problema matemático.
Aqui, para resolver a equação matemática, a equação quadrática, x² menos x igual a zero, preciso, aí ele dá uma resposta estranha aqui, uns kanjis chineses, a expressão quadrática de um produto de binômios, que em seguida darei darei logo, seria isso, mais passo para cada binômio, x menos 2 e x menos 3. Na verdade, isso aqui é do exemplo, acho que ele está misturando informações do exemplo com informação do problema que foi pedido para ele resolver. Isso investiga passo a passo para encontrar os valores de x que satisfaz a equação. Final, aí umas palavras em cirílico aqui. Passos inclui adicionar zero ao quadrado inferior. Adicionar zero ao quadrado inferior. Para nós inconsistentes. Enfim, esse aqui foi a etapa de pensamento dele. Nessa versão aqui, 1.5 bilhão de parâmetros, ele sempre fecha o pensamento, mas não abre o pensamento aqui. Tag de pensamento, bloco de pensamento. Aí aqui a resposta dele para resolver a seguinte equação: x² menos x igual a zero. Aí passo 1, fatoração. Conservamos a expressão quadrática origem. Enfim, agora fatoramos se, aí umas coisas sem sentido, binômio, x menos 1 igual a zero. Ok? A solução de cada binômio, novamente, determinamos os valores de x que faz os binômios iguais a zero. Aí, primeiro binômio, x igual a zero. Segundo binômio, x igual a 1. X igual a 1. Segundo binômio, x menos 1 igual a zero, então x igual a 1. Ele chegou na solução da equação. X igual a zero, x igual a 1. Passo 3, expert breaking. Os valores de x satisfaz alternativamente domínio fundamental, resolução fundamental, enfim. No fim, ele achou a solução da equação, aquela coisa, ele achou a solução da equação, x igual a 1, x igual a 0, por linhas tortas, de um jeito estranho, mas enfim, a partir de um raciocínio esquisito, ele conseguiu resolver a equação. Mas ele só resolveu a questão matemática, o problema de matemática, mas faltou o problema algorítmico, faltou o problema de raciocínio lógico. Cadê? Faltou aqui o problema de raciocínio lógico. Isso resolveu a questão relacionada ao problema de matemática. Mas enfim. Ok, a partir de um raciocínio quebrado, ele chegou na solução da equação. Mas ele não resolveu, nem considerou os outros problemas apresentados a ele. Certo? Agora nós vamos testar. Nós vamos aqui fazer um teste com um modelo de 32 bilhões de parâmetros, que é um modelo maior, bem maior que o anterior. E nesse aqui a gente espera que ele consiga extrair mais informação do texto, do prompt, oferecido a ele e consiga apresentar uma resposta bem mais lógica e mais coerente, que faz algum sentido. Uma resposta com mais sentido. Parece que ele só considerou o problema de código aqui. Ele desconsiderou completamente o problema relacionado ao raciocínio lógico e ao problema de matemática. Aqui o fim do pensamento, bloco de pensamento, e ele não iniciou o bloco de pensamento. Ele não tem a tag think, que enfim. Aí ok, preciso escrever uma função Python chamada getEvenNumbers, que então recebe uma lista de inteiros e retorna uma lista contendo somente os números pares a partir dessa lista. Vamos pensar sobre como abordar isso. Primeiro, enfim, tem todo o raciocínio dele aqui. Aí, para solucionar o problema, eu preciso criar uma função que processa uma lista de inteiros e retorne uma nova lista contendo somente números pares da lista original. Aqui está o passo a passo, a abordagem passo a passo para conquistar isso. A abordagem: entender o problema, a tarefa é para filtrar números pares de uma lista de inteiros. Um número par é qualquer inteiro que pode ser dividido por 2, com resto zero. Usa List Comprehension. A List Comprehension do Python oferece uma maneira concisa para criar uma nova lista, iterando sobre cada elemento, aplicando uma condição. A condição aqui verifica se o número é par usando o operador módulo. Verificar o número par,
Se o resto, quando dividido for por 2 é 0, ele é um número par, deve ser incluído no resultado. Manipulando os casos de fronteira. A função deve naturalmente manipular uma lista vazia, retornando uma lista vazia. Ou, ao receber uma lista que só tem números ímpares, retornar uma lista vazia também. Enfim, aí aqui é o código gerado pelo modelo, certo? Aqui eu já tinha feito um teste anteriormente, certo? Aqui ele retornou os números pares, 64, 16, 626, sem retornar os números ímpares. Ótimo, ótimo. Solução perfeita. Resolveu o problema. Mas ele ignorou os problemas de... Ele ignorou os problemas de raciocínio lógico e ignorou o problema matemático que foi perguntado. Certo? Agora nós vamos testar o modelo mais parrudo de todos, o de 685 bilhões de parâmetros. Ok, essa é a resposta do modelo de 685 bilhões de parâmetros, o mais potente de todos, certo? Aí aqui ele começa o bloco de pensamento normal, coisa que os modelos menores, tamanho menores, não fizeram, nem o de 1.5 bilhão de parâmetros, nem o de 32 bilhões de parâmetros. Aí aqui, ok, vamos resolver cada uma dessas tarefas, uma a uma, iniciando com a função Python, que recebe números pares. Aí aqui ele começou com um problema de algoritmo, que foi de fato o primeiro problema apresentado. Daqui no pensamento. Aí beleza. Essa parte já foi feita, a primeira parte feita. Aí, agora, a seguir, problema de raciocínio lógico. A sequência dada é 1, aí aqui ele apresenta, ele lê o problema. Eu preciso encontrar uma forma geral do enésimo termo. Vamos dar uma olhada no padrão. Vamos listar os termos com seus índices começando em 1. Aí aqui ele faz um mapeamento. Aí o termo 1 é o índice 1, termo menos 1, índice 2, 0, índice 3, e assim sucessivamente. Olhando isso, existe um padrão que se repete. Vamos ver como muitos termos each cycle, em cada ciclo, muitos termos em cada ciclo, de n igual a 1 a n igual a 4, 1 menos 1, 0, 0, de n igual a 5, eu creio que então, n igual a 5 menos 8, menos 1, 1, 0, 0. Esse problema do raciocínio lógico é o mais desafiador aqui para o modelo. Boa parte do tempo gasto é por conta desse problema aqui. Seria que o enésimo termo é dado pelo n-1 módulo 8. A posição n-1 módulo 8 na lista 1, menos 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0. Exatamente. Essa foi a... Enfim, eu vou... Aí aqui a solução da parte matemática, ele conseguiu solucionar. X igual a 0. E x igual a 0, e x igual a 1. Resposta correta. A parte matemática, o problema matemática e o problema de código são as partes mais tranquilas. Ele tirou de letra. A parte da raciocínio lógico é o mais desafiador de todos, dos problemas apresentados. E eu achei interessante a solução que o DeepSeek encontrou e da solução que o ChatGPT encontrou. Então, essa versão aqui, 685 bilhões de parâmetros, que a gente está rodando na plataforma do Hugging Face, como a versão aqui do chat, o chat oficial aqui do DeepSeek, tanto uma como outra retornaram a mesma resposta, que é
fazer um mapeamento, basicamente. Vou abrir aqui o... Beleza. Vou abrir aqui esse quadro em branco para explicar a linha de raciocínio do DeepSeek. Então, independente da plataforma, tanto no Hugging Face como no chat do DeepSeek, é o mesmo modelo, é o de 685 bilhões de parâmetros. A linha de raciocínio dele foi a mesma, que é basicamente a seguinte. Nós temos aqui uma sequência numérica. Acho que eu não cheguei a explicar, mas essa sequência numérica ela é gerada a partir dessa equação. Então, eu utilizei essa equação, seno de π sobre 4 vezes x mais 1, onde x são os valores aqui dessa reta. Né? Deixa eu endireitar aqui. Então, beleza. Então, você tem essa reta aqui no eixo x, e esses são os valores x inseridos na equação. Aí aqui é y, que é o valor de seno, 1 e menos 1. E aqui eu só queria retornar uma equação que retornasse... Bem, ela retorna números reais, mas eu só estou interessado nos números inteiros aqui. 1 e menos 1, 1, 0 e menos 1. Então, enfim. Então, a partir dessa equação, eu seleciono esses números, 1, 0 e menos 1, ignorando os números reais. Então, nós temos essa sequência. 1, menos 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0 e assim por diante. O DeepSeek, independente da plataforma, no Hugging Face ou no chat oficial lá do DeepSeek, da plataforma deles, ele analisou da seguinte maneira. Nós temos essa sequência numérica, e essa sequência numérica, ela... Vamos lá? Opa, não quer... Ok. Essa sequência numérica, segundo ele, começa em 0. Aí 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ele observa que o ciclo, essa sequência, ela possui um ciclo que se repete a cada 8 termos. Então, a cada 8 elementos, da sequência, ela se repete. E começando no 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pum. Recomeça o ciclo aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recomeça o ciclo aqui. Recomeça o ciclo aqui. Então ele percebe que o ciclo se repete a cada 8 passos. E então o que ele faz? Bem, eu quero que a partir do padrão reconhecido, ele reconheceu esse padrão, ou seja, ele se repete a cada 8 passos. Eu quero que... Vai puxando, cadê? Puxando mais para cá. Tentar abrir um espaço aqui. Ok. Tá. Enfim. A partir de um ciclo de 8 passos, ele faz um mapeamento do enésimo termo. Então, vamos supor, nós temos aqui, por exemplo, a gente nessa sequência do exemplo, vamos supor que eu quero saber, vamos supor que eu não saiba, e eu quero saber qual é o valor do n igual a 11. Vai. Enésimo termo, n igual a 11. Nessa sequência, qual seria o valor de n igual a 11? Bem, nós sabemos aqui que o n igual a 11 é igual a 0. Mas, segundo esse padrão encontrado pelo DeepSeek, qual seria esse valor do n igual a 11? Daí, segundo esse padrão encontrado pelo DeepSeek, da sequência numérica, a primeira coisa que ele faz é mapear o valor da sequência. No caso, eu quero saber qual é o valor qual é o valor encontrado na sequência quando n é igual a 11. Então, aí aqui seria 11, nós teríamos que fazer uma substituição, n igual a 11, 11 menos 1 é 10.
nós teríamos aqui que calcular 10 módulo 8. 10 módulo 8 é 2. Beleza, o 10 módulo 8 é 2, e 2 na sequência 2 dentro do ciclo de 8 passos, seria o quê? Seria 0, 0, 1, 2. Seria 0. Então, quando n igual a 11, é 0, como é observado aqui. Outro exemplo, utilizando a linha de raciocínio do DeepSeek. E quando n for igual a 14? Quando n for igual a 14, então nós vamos ter aqui 14 menos 1, 13, módulo 8. 13 módulo 8. 13 módulo 8. 13 módulo 8 é 5. 13 módulo 8 é 5. 13 módulo 8 é 5. E dentro desse ciclo de 8 passos, qual seria o valor de 5? Qual seria o valor um passo número 5 dentro desse ciclo? Então seria o 13. O 13 seria o equivalente a 5 dentro desse ciclo de 8 passos. Então nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seja 13 é 1, retorna 1. 13 não, 14. 14 aqui seria o equivalente. 14 seria equivalente a 5 dentro do ciclo de 8 passos. Então, se o quinto passo equivale a 1, retorna 1, o 14º passo na sequência me retorna 1 também, porque é equivalente. E essa é a linha de raciocínio do DeepSeek. Foi o padrão que ele encontrou, que o ciclo se repete a cada 8 passos e que a partir daí você faz um mapeamento do enésimo valor da sequência com esses 8 passos, utilizando o módulo. Basicamente, essa foi a linha de raciocínio, que é diferente da linha de raciocínio do ChatGPT. Beleza, essa foi a linha de raciocínio do DeepSeek e agora vamos dar uma olhada na linha de raciocínio do ChatGPT ao solucionar esse problema de raciocínio lógico. Eu estou focando nesse problema do raciocínio lógico porque o problema de codificação é um problema simples, todos resolveram, até os inferiores conseguiram resolver, os modelos menores conseguiram resolver. O problema matemático também é simples, incluindo os modelos menores, menos parrudos, conseguiram resolver também, mas o problema de raciocínio lógico foi o mais desafiador de todos. E pegando a linha de raciocínio do DeepSeek e provavelmente que do ChatGPT, é o que eles gastam mais energia, não energia elétrica, mas enfim, gastam mais, perdem mais tempo, mais raciocínio lógico para resolver o problema. É o mais desafiador. Essa foi a maneira como o ChatGPT encontrou a solução do problema. Enquanto que o DeepSeek ele faz um mapeamento, ele percebeu que são 8 ciclos, a cada 8 passos você tem um ciclo, e a partir daí ele faz um mapeamento entre o elemento da sequência dentro desse ciclo de 8 passos, e a partir daí ele retorna qual seria o valor da sequência. O ChatGPT ele construiu uma função que descreve aqui o valor da sequência. Então, voltando aqui para lousa, basicamente a linha de raciocínio do ChatGPT foi a seguinte. Então, você teria 1 menos elevado a k, se, aí seria n módulo 4, se n módulo 4 é igual a 1. Ou ele nos retorna menos 1 elevado a k, se n módulo 4 igual a 2. Caso contrário, ele nos retorna 0 se n módulo 4 nos retornar um valor 0 ou 3.
onde K, o que é K? K é N menos 1 sobre 4. Vamos fazer um testezinho aqui. É a mesma coisa. Fazendo o mesmo teste. A igual a 11. A igual a 11. Então, com N igual a 11, 11 módulo 4, fazendo as contas. 11 módulo 4 é 3. 11 módulo 4 é 3. Se N módulo 4 é 0 ou 3, então 0. Qual é o valor do 11? 0. Aí vamos para... Foi feito anteriormente, foi 13? Não, foi 14. A em 14. Módulo 4, 14 módulo 4, fazendo as contas, é igual a 2. 14 módulo 4 é 2. O que seria 2? 2 seria, o retorno seria 1 menos 1 elevado a k. Daí beleza, vamos fazer as contas aqui. N é 14, aí fica 13 sobre 4. K aqui é 13 sobre 4. 13 sobre 4. Isso aí tem menos 1 elevado a 13 sobre 4. Agora fazendo uma continha aqui, nós podemos reescrever isso. Então K é igual a 13 sobre 4. 13 sobre 4. Então K é igual a 13 sobre 4. Nós podemos reescrever essa equação dessa seguinte maneira. Elevado a 13 sobre 4. Nós podemos reescrevê-la como sendo menos 1 vezes a igual de dentro, menos 1 vezes 1 elevado a 13 sobre 4. Qualquer valor, 1 elevado a qualquer valor é 1. Então nós temos aqui 1. Então nós temos aqui 1, menos 1 vezes 1, menos 1. Então nós temos no final menos 1. Menos 1 vezes menos 1. Dá 1. Então o resultado final disso aqui seria 1. Certo? Ok. Então 14 nos retornaria 1. Que é o valor observado aqui. 1. Esse foi a solução proposta. Esse foi o padrão observado pelo ChatGPT. Esse foi o padrão observado pelo ChatGPT. E a partir desse padrão, ele consegue nos dizer qual é o enésimo valor da sequência. Analisando a sequência, percebe-se que ela se organiza em blocos de 4 termos. Enquanto que o DeepSeek ele encarou o padrão como sendo um bloco de 8 termos. A cada ciclo de 8 termos, você tem uma repetição. Aqui o ChatGPT ele considerou um bloco de 4 termos. E a partir disso ele generalizou a partir dessa fórmula. Que para mim é uma solução mais elegante. Então no fim, ambos solucionaram um problema, ambos reconheceram um padrão a partir de perspectivas diferentes um do outro. E a partir disso retornaram soluções distintas um do outro. Eu considero a solução do ChatGPT uma solução mais elegante que a solução do DeepSeek. O ChatGPT ele conseguiu formular uma fórmula geral mais direta que nos retorna o valor da sequência.